Você vê um profissional qualquer, mas se tiver o termo quântico no nome, a coisa parece mais séria? Ou parece furada? Afinal, o que é quântica? Faz sentido usar essa palavra fora do mundo da física e de áreas convergentes? Mecânica, termologia, acústica, eletromagnetismo. São outros termos da física que é muito útil para a gente compreender melhor o nosso dia a dia, tomar melhores decisões. Mas tem uma parte dessa ciência que é abstrata demais para qualquer um sair aplicando aleatoriamente. Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, e sobre todas essas questões, eu vou conversar com 3 físicos. Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar para seguir o Ciência ao Pé do Ouvido no Spotify. Agora toda semana tem episódio novo, sempre às terças-feiras. E quando você segue o podcast, além de contribuir demais com o nosso trabalho sem fazer nenhum esforço, você fica por dentro de cada nova edição. Por aqui, sempre um bate-papo fundamental e a sua pergunta pode ser respondida por um cientista. Se tem uma dúvida, quer entender mais sobre um assunto? Manda áudio pra gente. O Ciência ao Pé do Ouvido tem o WhatsApp e a gente quer te ouvir. Salva aí, 9966-2021. DDD 34, tá? Como a gente sempre faz questão por aqui, na descrição do episódio você encontra os minutos de cada momento do programa. E agora sim, vamos ao que interessa. Ela é doutora em Física e coordena as ações regionais da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Uberlândia. Em 2007 fundou e ainda hoje é coordenadora do Museu Diversão, Consciência e Arte, o DICA, da Universidade Federal de Uberlândia, instituição na qual também é professora. Silvia Martins dos Santos, obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade. Mestre em Física, está finalizando o doutorado agora buscando entender como o mal de Alzheimer se desenvolve em humanos. Desde 2019 administra o perfil @humorquântico no Instagram, que nesse momento tem mais de 170 mil seguidores. Jackson Martins de Souza, bem-vindo ao podcast. Eu que agradeço o convite. Espero que a gente possa ter aí uma discussão bem interessante sobre esse tema quântica, que tem ficado tão em alta ultimamente. Doutora em Física e professora na UFO, ela, entre outras coisas, tem experiência atuando em emaranhamento e dinâmica de nanoestruturas e interferometria atômica. Além disso, é revisora de diversos periódicos. Liliana Sanz de la Torre, obrigada pela presença. Não, obrigada a vocês pelo convite, Ciência no Ouvido. Sempre um prazer falar de mecânica quântica, que é minha paixão, né? É o que eu faço da vida. A gente tem um quadro aqui no podcast que é o Diz Aí. Quem tem dúvida e quer tirar com cientistas, manda áudio no nosso WhatsApp. Tem gente que manda pelo Insta, mas pelo WhatsApp é sempre melhor. Para a temática quântica, a gente recebeu muita pergunta interessante e praticamente toda essa série sobre quântica, sobre física, vai ser um grande Diz Aí com a gente respondendo as perguntas dos ouvintes. Então, esse episódio e os próximos 3. Antes disso, bom, todo mundo aqui é físico, né? Então eu achei que a gente poderia começar tentando entender o que é a física. A gente percebe fácil no cotidiano, mas ao mesmo tempo ela também consegue ser bastante abstrata, né? O nosso primeiro contato com a física acontece ali no ensino médio e às vezes não fica muito claro o que a física estuda. A gente começa estudando ali movimento e o aluno não encontra muita conexão disso com ciência, ele não percebe que a ciência se desdobrou ali do seu fundamental para o médio em química, física e biologia, onde a gente utiliza bastante matemática nessas coisas. A física, de modo geral, é como se fosse, puxar um pouco de sardinha, os químicos não vão gostar disso, mas a mãe das ciências, né? A mãe da ciência de modo geral. Física estuda tudo relacionado, tudo que está ao nosso redor. A palavra física em si, estranho dizer isso, mas ela significa natureza. E uma coisa que fica um pouco confusa na cabeça dos alunos é que o que motiva um físico a estudar a natureza é simplesmente o conhecimento. Buscar por entender os fenômenos físicos, compreender os fenômenos físicos. Nem sempre o físico ele tem um objetivo de encontrar uma aplicação. Ele simplesmente quer entender a natureza. Quem pega esse conhecimento, que depois que a gente estuda algum fenômeno, e aquilo vira um conhecimento agora para o ser humano, pode transformar aquilo ali num produto e dar uma certa utilidade, em geral quem faz isso são os engenheiros. Então a física ela vai olhar para a natureza, olhar os fenômenos físicos e tentar entender o porquê, como aquilo acontece, descrever aqueles fenômenos físicos. E aquilo, muitas das vezes, pode sim resultar em produtos, em tecnologia, tanto para o nosso dia a dia, praticidade, ou até mesmo para desenvolver coisas que possam estar relacionadas à saúde, equipamentos de diagnóstico, e por aí vai.
Então, eu fico com a impressão de que tem um lado que nós, humanos meramente mortais, conseguimos enxergar no nosso dia a dia, mas tem também um outro lado que é muito abstrato, não? Eu queria só fazer um gancho com essa conversa dele, eu acho que tem a ver com essa pergunta sua. Quando o Jackson fala sobre que no ensino médio, você tem o primeiro contato no ensino médio, que aí você começa a ver equação de movimento, aquela coisa toda, a gente fica com a impressão de que aquilo que a gente vê no ensino médio, ele resume, é um resumo da física, e está muito longe de ser isso, né? Na verdade, o que está no ensino médio é a parte que está consolidada na forma de ensinar, a parte que as pessoas sabem como ensinar a nível médio nesse momento, embora a gente já tenha práticas para outros conteúdos. Que a física que se desenvolve hoje, que se trabalha fundamentalmente hoje na pesquisa, ela está bastante distante daquela física que se aprende no ensino médio. Essa física do ensino médio hoje, ela está muito mais relacionada às práticas das engenharias do que às práticas dos físicos propriamente dita. Então, um pesquisador, e a Liliana e o Jackson vão concordar ou discordar comigo, mas um pesquisador na área da física, ele precisa saber esse fundamento, sim, precisa entender isso, mas no seu dia a dia, eu vou trabalhar com outras questões que não são movimento ou corrente elétrica, que é essa coisa que a gente acaba ficando com a impressão de que é isso que então, eu vou entrar na universidade, fazer física e vou pesquisar sobre a primeira lei de Newton. Isso não existe, né? Isso já está consolidado. É uma coisa muito mais da engenharia. Claro que é física, sim, mas não é a física que está sendo feita como pesquisa. E aí entra o que você diz, que é a ideia de que existe todo um conceito abstrato de entender o mundo. A gente está sempre buscando maneiras de entender o mundo. Nessa maneira de entender o mundo, conseguir descrever processos, conseguir entender como é que as coisas funcionam, até para poder encontrar caminhos. E aí, os físicos aplicados ou os engenheiros, eles vão ter condições de criar coisas novas. Quer dizer, o nosso mundo, se a física fosse só que a gente aprendesse no ensino médio, a gente não teria toda essa parafernália tecnológica, por exemplo, que a gente tem hoje, que vem de uma compreensão da natureza que vai além dessa parte que já está estruturada dentro do ensino médio. Estendendo a sua pergunta, Josi, você falou assim a respeito de estar tão distante. Na verdade, se você olhar para qualquer coisa ao seu redor e perguntar por quê, aí vai ter uma explicação física para isso. A questão é que a gente fica com essa impressão, como a professora Silvia falou, de ter essa coisa tão distante, porque a gente se prende à ideia do que a gente aprendeu no ensino médio. Se você olhar e perguntar por que esse sofá atrás de você é macio, por que a parede é branca, ou qualquer coisa que você perguntar por que ao seu redor, que existe, está relacionado à natureza e tem uma explicação física para isso. E a física tem, a princípio, explicação não para tudo, mas para a maioria das coisas do nosso cotidiano. Não tem, mas gostaria de ter, né? Sim. Gostaria. Gente, aí eu vou meter-me a colher. A pergunta não é por quê, né, Jackson? É como. Como funciona. Verdade, como. Porque é filosofia. Nós estamos assim, o papel do físico é observar a natureza e aplicar um método científico. Então, é observar a natureza, determinar, né, e aí tentar fazer um modelo, né. E os modelos são construídos e melhorados a cada vez que as observações vão sendo melhoradas ou os assuntos de interesse vão sendo ampliados, né? Então, tem essa questão. E a gente consegue dizer como funciona certas coisas. Baseado nesse modelo, nessa experiência, a gente consegue descrever o mundo. Vamos ampliando nossa visão na medida que a gente consegue experimentar, porque essa é outra coisa. Eu sou física teórica, né? Então, posso falar do assunto assim. Como a natureza é um assunto assim grande, termina que o trabalho em equipe é super importante. Então, a gente tem que dizer que a física é uma ciência experimental, prioritariamente, e aí, então, os físicos teóricos termina que a gente faz um trabalho, às vezes, formulando possibilidades, que certos modelos, aparentemente, ou pelo menos certos modelos faz sentido, né, prever, mas é o experimental no laboratório, de tipo Jackson e colegas, que vai dizer que, de fato, isso é real, isso é possível, né? Então, é isso, é um jogo entre observação, formulação de hipóteses, experimentação, conclusões, comunicação e reprodutibilidade também. Não adianta uma pessoa num laboratório ter observado, agora está numa polêmica, se os férmions de Majorana, se ninguém consegue observar, a hipótese a gente volta um pouco para trás, porque talvez não foi isso que a pessoa observou. Então, nós estamos no prelo, sempre. Os experimentos que os experimentais fazem, tudo isso está em discussão constante.
E só quando você tem comprovação experimental repetidas vezes é que você incorpora aquilo e você diz, eu entendi tal fenômeno. Desde 1600 a gente está nesse caminho, né? Nessa questão. Posso só aproveitar que a Liliana falou? Eu acho que esse gancho do que foi falado entre o como e o porquê, porque até a gente às vezes usa as palavras nessa interface, acaba misturando um pouquinho, e eu acho que esse é o gancho que leva a todas as grandes confusões. É você pensar que uma teoria da física, por exemplo, uma vez estabelecida, ela é absoluta e pode responder todas as perguntas da natureza. Mas o que a Liliana falou, e eu acho que a gente precisa, é que a ciência e a física não é diferente nisso, ela está sempre sendo colocada à prova, porque sendo uma ciência experimental, se isso não puder ser comprovado experimentalmente, esse resultado ele precisa ser revisto, ele precisa ser reavaliado e tudo mais, né? Então eu acho que essa relação entre o como e o porquê, dá para entender que a gente usa isso na linguagem como se eles fossem razoavelmente sinônimos, mas pode levar a algumas confusões, que são confusões de interpretação filosófica sobre as coisas, né? Legal, acho que a gente começou bem demais com cada um de vocês marcando o posicionamento e daqui pra frente a gente responde algumas das perguntas que chegaram. Hoje realmente só uma parte, nos próximos episódios a gente continua respondendo, dando feedback. E agora uma pergunta central para hoje foi enviada pela Nath Sique Alves. Explique se o uso do termo quântico é adequado a esse pessoal que usa como coach, terapeutas, etc. Resumindo, não. Já pode passar para a próxima. Peraí, tô brincando. Não. A questão é o seguinte, a quântica, ela surge ali no início do século XX como uma forma de tentar resolver um problema que existia um fenômeno que os físicos eles já conheciam e tudo mais, chamado radiação de corpo negro, mas eles não conseguiam descrever matematicamente, eles não conseguiam chegar numa teoria que resolvesse o problema. Então, um físico chamado Max Planck, ele propôs algo que, para a época, não fazia muito sentido. Só que essa proposta dele, para resolver o problema, resolvia. Matematicamente ficava tudo certo, mas até o físico que propôs isso, Max Planck, ele não queria apostar 100% toda a sua carreira nessa ideia. A quântica, ela vai vir com uma ideia de que existe umas regras diferentes, existe uma forma, uma física um pouco diferenciada quando a gente vai ali para o mundo subatômico. E quando a gente pega essas pessoas que falam de terapia quântica e no coach quântico e tudo mais, eles estão pegando coisas que só funcionam no mundo subatômico, numa parte restrita da física, e aplicando de maneira macroscópica, coisa que até hoje, em laboratório, a gente não conseguiu verificar nada do tipo. A gente não consegue observar fenômenos quânticos de forma macroscópica. E muitas dessas pessoas, elas se baseiam em duas pseudociências, que é a radiônica e psiônica. São duas pseudociências, não tem comprovação científica nenhuma do funcionamento delas, que propõe a ideia de você estar fazendo ali detecção de doenças, problemas psicológicos, né, através de ondas eletromagnéticas, porque criou-se um misticismo muito grande com a palavra onda eletromagnética. E aí eles conectam tudo, está associado a ondas, vibrar numa frequência tal. Mas as ondas eletromagnéticas, elas são elementos da natureza, como átomos, como prótons, como qualquer outro elemento. E esse misticismo criou essas duas pseudociências, radiônica e psiônica, que as pessoas dessa área, elas afirmam ser uma ciência, mas não tem comprovação científica, não tem artigo científico. Ao contrário, todos os artigos científicos que falaram desse tema já provaram que não tem relação nenhuma com o mundo macroscópico, nem microscópico no caso, não tem relação nenhuma com a ciência. A radiônica ela vai propor a ideia de que tem como você detectar a doença através de conexões espirituais e ondas eletromagnéticas. E eu acho, agora mais uma questão de opinião, que o problema desse tipo de posicionamento é a falta de qualificação da parte dessas pessoas de entender do que eles estão falando. Quântica ela tem um significado bem simples. Resumidamente, quântica quer dizer valores bem definidos. É isso. A questão é que, dentro da física, essa questão de ter valores bem definidos não é uma coisa que a gente estava muito acostumado a lidar até ali em 1905, por aí que mais ou menos Max Planck publicou seu artigo. E dali, depois de Max Planck ter publicado seu primeiro artigo, na sequência Einstein também fez a publicação do efeito fotoelétrico, validando essas questões, e por aí vai, dali surgiu uma parte da física onde as leis que a gente conhece para o mundo macroscópico, aquilo que a gente está acostumado a lidar, elas são diferentes no mundo microscópico. Então, assim, não é que a quântica é uma bagunça.
Não, ela tem regras, ela tem leis, só que são diferentes do mundo macroscópico. Basicamente é isso. Então, a quântica é uma ciência. De fato, existem muitas coisas que a gente não consegue explicar, mas são fenômenos que a gente não consegue explicar. E, independente do fenômeno, todos eles são em escala subatômica. Então, não tem uma conexão com nada do nosso dia a dia, assim, em relação a pessoas, em relação a tratamentos psicológicos, essas pessoas que utilizam esse termo quântico sem nunca ter estudado quântica de verdade. Só complementar e colocar uma outra visão em relação a isso, né? A grande questão sobre esses termos serem apropriados dentro de curas quânticas, nessas terapias, enfim, nesse universo, ele está nessa grande estranheza, assim, não é simplesmente que as coisas se comportam diferente nesse mundo subatômico, que é verdade. O comportamento dessas partículas subatômicas, eles são diferentes do que aquilo que a gente aprende na escola, da cinemática, aquela coisa toda, não funciona daquele jeito, funciona diferente. E a grande questão é que a gente não consegue, na verdade, saber o que está acontecendo antes de fazer uma medida. Essa questão de que a gente não consegue saber o que está acontecendo antes da medida e que existe uma probabilidade de que as partículas estejam de uma maneira ou de outra, cria uma sensação de muitas possibilidades, né? Então, esse olhar místico para a mecânica quântica, ele aparece no momento em que eu começo a fazer correlações sobre o que significa eu não conseguir saber o que está acontecendo, e aí por isso tem as interpretações da mecânica quântica, sobre quais são as possibilidades do que quer que esteja acontecendo lá. Eu tento trazer isso para aquilo que eu acredito de acordo com a minha formação pessoal, assim, porque a gente tem valores que são para além do mundo prático, né? Então as pessoas têm os valores associados às suas crenças, à sua formação, à sua cultura, a tudo isso. Aí eu pego essa informação de que existe uma função de onda e a probabilidade de que as coisas estejam em determinados lugares, assim, cara, é isso. Então agora eu posso, com um pensamento positivo, escolher qual dessas coisas. Essa ideia de que eu posso, ela é muito tentadora e sedutora. Quando eu extrapolo esses conceitos que funcionam lá para o nosso mundo do dia a dia, eu, no fundo, estou tomando emprestado como as parábolas, sabe? Eu estou tomando emprestado coisas que acontecem lá e fazendo paralelos com desejos, com terapias. Então, eu acho que na discussão como um todo primeiro, não é dizer que essa coisa de pensamento positivos, enfim, são coisas ruins. Mas isso certamente não é mecânica quântica do ponto de vista da física, porque do ponto de vista da ciência e de como ela foi proposta, isso precisaria ser comprovado experimentalmente, precisaria ser reprodutível dentro dos laboratórios todos, porque a física ela não funciona num lugar, mas numa comunidade, né? Então, usar o termo quântico do ponto de vista da mecânica quântica, que foi formulada no início do século passado, para justificar esses elementos, aí não é adequado. Tá, não, eu vou ser mais assim, me desculpem os ouvintes, um pouquinho mais firme, porque assim, realmente tem uma ciência que explica o relacionamento entre as pessoas, que é uma sociologia. Tem uma ciência que também, a psicologia como área de pesquisa, tem psicólogos que pesquisam essa questão da relacionamentos entre pessoas, interpessoais, um pouco junta com a neurociência, tem neurocientistas tentando entender como é que funciona o cérebro. Agora, isso aí, assim, do ponto de vista de um físico, uma pessoa, no máximo, é algo que se move. Então, aí a gente usa toda essa ferramenta que a gente aprende no ensino médio. Você pode descrever essa pessoa como um objeto que se move, você pode descrever como um objeto que gira, você pode descrever como um corpo rígido, a gente chama, quando você tem um corpo um pouco mais composto por partes, mas assim, a mecânica quântica não entra nessa conta, categoricamente não, sabe? Não. E eu já argumentei muito, teve pessoas que, claro, quando você paga um curso de R$2.000 que te fala que é mecânica quântica e você vai ser propagador dessas ideias, aí você entra no viés de confirmação, né? A pessoa se sente na obrigação de não pensar que foi vítima de um golpe, né? Então, assim, que tem gente que fala, mas se eu sou capacitado, eu tenho um diploma, que eu aprendi mecânica quântica, e você vai ver o que a pessoa fez e realmente aprendeu algumas coisas, né? Mas aí a gente tem que ser firme e falar assim, que não se aplica para questões psicológicas, não tem como. Não é o limite, está fora do limite de validade da teoria, primeiro, e segundo, tem outras ciências, de verdade, que tratam o ser humano como alguém que consegue se comunicar, porque esse é o ponto.
tem a ver com a comunicação, tem uma questão simbólica, nós temos linguagem, nós temos... É outra história. A mecânica quântica e a física não entram nessa história. Não entra mesmo. E é algo que a gente pode afirmar categoricamente. Nunca vai ter no laboratório a comprovação da lei da atração, porque não é uma questão que tenha a ver com física. É isso. Então, infelizmente, não. Não tem nada a ver com isso. Eu posso só fazer uma complementação? Eu acho que linka um pouco o que a Liliana falou e o Jackson. O Jackson disse que as pessoas que falam sobre isso, em geral, são pessoas que não entendem da física. A Liliana falou sobre a questão das outras áreas. Mas tem uma coisa que acontece, e isso é usado muito, que são físicos que se formam, fazem doutorado e fazem tudo bem, e são propagadores dessa pseudociência. Porque são pessoas. A gente tem que entender também, é por isso que a física, ela não é um indivíduo, ela é uma comunidade, ela é a ciência como um todo, não é a física, né? Então, não é a minha experiência pessoal, ou a forma como eu enxergo o mundo, que valida uma ideia, é o coletivo, é a construção coletiva disso. Então, o fato, porque isso são argumentos, a gente fez uma vez um evento sobre mecânica quântica, e algumas pessoas nos procuram, mas o fulano é físico, tem o Asimov, tem não sei o que são físicos, e eles falam, as pessoas são pessoas, e elas podem ter visões místicas do mundo, ou elas podem ser aproveitadores. O motivo que leva a pessoa, que é um físico, doutor, a propagar pseudociência, são variados. Pode ser porque ele realmente acredita, tem essas contradições, porque nós somos construídos pelos nossos valores também, e tem a questão de que isso financeiramente é viável, é muito interessante, né? Mas isso não é corroborado pela comunidade científica, porque não é reprodutível, não tem validação pelos pares, tem toda uma estrutura ali que ajuda a gente a, pelo menos, coordenar essas coisas, né? Então, eu acho que nesse sentido, a gente não está aqui dizendo num argumento de autoridade, eu sou física, então eu te garanto que não é. Não, a gente está falando algo que é o consenso dentro da comunidade científica, e uma pessoa que usa o eu sou físico como argumento de autoridade para dizer que essa pseudociência funciona, ele não está sendo correto com a maneira como a ciência funciona. É nesse sentido que não é, e mesmo se o físico, o doutor, não sei o que, te disser que isso não muda nada, porque isso não está validado dentro do contexto como um todo. Eu achei essa colocação muito importante para quem está ouvindo a gente, porque se a gente chega a essa compreensão de que a ciência não é o que uma pessoa ou outra diz, mesmo que tenha formação na área, a ciência envolve testagem, validação, o reconhecimento de uma comunidade científica, né? Talvez seja até um norte identificar se quem se pronuncia tem algo a vender, se tem dinheiro envolvido na defesa de uma tese, por exemplo. Vocês usaram muito o termo pseudociência e a gente recebeu algumas dúvidas que citam exatamente isso. A Luísa _Mar, por exemplo, pergunta se existe algum produto, entre aspas, quântico, que funcione. É tudo pseudociência? Até outra ouvinte, o perfil JJFer8, mandou meio que um desabafo aqui. Só sei que tem um monte de pseudociência que usa e tá errado. É o desabafo dela. Eu só vou fazer um comentário assim, se tem produtos quânticos, tem muitos, senão a gente não estava aqui conversando, né? Na área de saúde, na área de tecnologia, que são celulares, a lâmpada de LED, quase toda a nossa rotina hoje, ela está fundamentada na mecânica quântica. Então, tem sim, muitos produtos que são quânticos, mas esses produtos em geral são tecnológicos, né? Não são de consciência ou terapias ou nada disso. Se a gente tirar a mecânica quântica do nosso dia a dia, a gente vai voltar ali para a máquina a vapor. Seria a melhor coisa que teríamos nos dias de hoje. Seria a máquina a vapor. A mecânica quântica, quando surgiu, ela deu origem a várias outras áreas, isso é importante, e gerou muitos produtos. Nossa tecnologia, principalmente o estudo de materiais semicondutores, muito importante dentro da mecânica quântica, e que basicamente é o fundamento do transistor, que é o núcleo de produtos eletrônicos. Até chegou a ser criado alguns que eram feitos com válvulas, onde um computador era do tamanho de uma sala e extremamente lento, levava 5, 7, 10 segundos para fazer uma conta de multiplicação simples. Então, assim, não existiria essa tecnologia, tudo que a gente tem ao nosso redor, se não fosse a mecânica quântica. E aí eu foco muito na questão do transistor, porque talvez tenha sido a maior invenção nos últimos, 200 anos.
Não, e tem mais uma, né? Tem a conta de luz. Você vai observar a conta de luz antes e depois da lâmpada LED, né? E, aliás, a conta de luz, e você colocar luz na sua casa, antes e depois, né? Um spot de LED custa que R$20, R$30. É baratinho, né? E a lâmpada vai durar anos. A primeira lâmpada que o Edison fez, ela durava em torno de... A primeira que funcionou, né? Que depois passou dos 10 minutos, 15 minutos, durava 13 horas ligada. Por quê? Porque era outro princípio, um princípio de esquentar filamento, enfim. Agora não, agora o LED é um semicondutor que é aplicado, né? É aplicado justamente nessa tecnologia. E bom, nossa conta de luz agradece, né? É um negócio assim, muito eu mudei bom. recentemente de casa e onde eu tô agora era tudo aquela luz amarela ainda. Eu fui ao mercado, encontrei uma promoção lá, peguei algumas lâmpadas a R$11 cada, comprei várias, trouxe, mudei e a minha conta de energia com certeza vai agradecer muito. Não, é... Oi, ciência ao pé do ouvido. Eu estava pensando sobre o tema quântico e eu gostaria de saber o que é o teletransporte quântico. É algum termo assim mais formal para explicar alguma teoria dentro do aspecto quântico? Ou é realmente um teletransporte de matéria, como assim a gente vê nos filmes? Obrigada e eu adoro o podcast. A gente ouviu aí a dúvida da Viviane Aiko. Então vamos lá primeiro. Teletransporte quântico existe sim, tem experimentos relacionados com isso, mas aí vamos lá explicar o que é. Primeira coisa é dizer que não há teletransporte de matéria no fenômeno de teletransporte quântico, mas na verdade usar um canal para transmitir uma informação que escrevemos manipulando o estado de um sistema em escala quântica. É parecido com qualquer mensagem que enviamos pelo WhatsApp. Tem um remetente que escreve a mensagem, enviamos através da internet, né, e a pessoa recebe, lê na tela do seu celular. E então a questão é como é que fica em mecânica quântica, como é que é esse teletransporte. Então o canal análogo à internet é um estado emaranhado, um estado onde dois objetos quânticos, em geral são fótons, né, devem ser descritos como um todo. Eu não consigo fazer uma descrição de, eu tenho um objeto e mais outro que fica separado, não. Você não consegue fazer isso. A mecânica quântica traz como consequência essa descrição como um todo. Agora, um objeto que fica com o remetente o que faz é trazer um terceiro objeto. Esse terceiro objeto quântico o análogo seria o papel, ou melhor, a tela do nosso celular onde a gente escreve essa mensagem. Então, a pessoa primeiro escreve uma informação relacionada a esse estado desse objeto quântico e, ao efetuar um processo de medida, quando ele mede esse objeto que ele tem do canal emaranhado e o objeto onde ele está escrevendo a mensagem, um procedimento um pouquinho complicado, matematicamente fica muito claro explicar, mas assim em palavras é difícil. Então, basicamente, o que você faz ao manipular e medir é que, por questões da mecânica quântica, essa informação vai passar para aquele objeto que estava deposto do destinatário. Então, que é parecido com o que acontece, né? A gente escreve no celular e, em princípio, claro que tem um processo que faz com que essa mensagem seja transmitida através da internet. Mas o interessante é que o fenômeno de mecânica quântica, que fica bem diferente do que acontece na mecânica clássica, nessa analogia com a transmissão de mensagens pelo WhatsApp, é que é necessário o remetente destruir a mensagem para fazer essa informação ir até o destinatário. E pior, mais ainda, você faz esse processo e o destinatário não consegue decifrar a mensagem, né? A mecânica quântica é assim. O remetente tem que ligar por telefone para o destinatário e falar, faz tais e tais e tais procedimentos de medida para você recuperar a mensagem que eu te mandei. Então, acho que é isso. Então, o teletransporte de informação é feito através de um canal que envolve sistemas quânticos, é feito através de interações que existem mesmo, e não tem essa de que, eu consigo mandar uma mensagem com uma velocidade maior do que a luz. Isso não existe, porque você, para a pessoa decifrar a mensagem, você tem um processo, tem um canal clássico de comunicação, você precisa comunicar para a pessoa, para ele executar as operações certas para recuperar a informação que você mandou. Agora, o teletransporte em si, ele, como vocês podem ver, não é assim muito interessante montar um WhatsApp quântico, né? O WhatsApp quântico é uma coisa que, assim, você nem vai ficar sabendo que mensagem você mandou. Você vai destruir, como o análogo de apagar a sua mensagem na sua tela de celular e ainda você vai precisar ligar para a pessoa. Você vai ter que ligar para a pessoa. Só que o teletransporte, essa ideia toda, tem aplicações interessantes em um processo que chama de criptografia quântica e, assim,
é uma aplicação direta, que aí sim é interessante porque você está protegendo informação, essa é outra questão que a gente pode conversar em algum momento depois. Também é um experimento bacana, porque é um cenário experimental onde você testa ideias da mecânica quântica, como essa ideia do emaranhamento, né? Lembrando que não existe emaranhamento entre pessoas, tá? É uma coisa bem controlada, experimental, com objetos quânticos bem definidos, em geral, fótons. Meia hora de conversa, então vou encerrar o nosso bate-papo por aqui, agradecendo demais a participação desses 3 físicos que gostam de conversar, não é uma coisa muito comum. Silvia, Jackson e Liliana, obrigada pela participação de vocês. A gente ainda vai trocar muita ideia nos próximos episódios, muitas perguntas dos ouvintes para serem tiradas nessa breve série que a gente está fazendo sobre física, especialmente sobre quântica. Quem nos acompanhou até aqui já está na frente, porque toda a discussão que a gente desenvolveu nessa gravação vai funcionar como um norte, né? Como um ponto de partida para as próximas edições sobre o tema. Você tem uma dúvida e gostaria que ela fosse respondida por um cientista? O Ciência ao Pé do Ouvido tem o WhatsApp, manda áudio pra gente no 9966-2021 com DDD 34. Aliás, quem mandou pergunta que não foi respondida aqui, relaxa, porque nas próximas edições a gente vai responder todas. Semana que vem, dia 13, já tem episódio novo e a gente vai discutir um pouco mais sobre ciência e pseudociência. Como diferenciar uma coisa da outra? Se você gosta do podcast, segue a gente no Spotify. Isso faz toda a diferença para essa iniciativa tão especial de divulgação científica continuar e você sempre fica por dentro quando tiver coisa nova rolando. Além do perfil no Twitter, @aopédoouvidopod, esse pod com demudo no final, a gente também tá no TikTok, @ciênciaaopédoouvido. E para quem gosta de contato via e-mail, sempre tem a opção do comunicaciência@ufo.br. Obrigada por me acompanhar até aqui. Semana que vem eu tô de volta com mais bate-papo sobre ciência e cotidiano, ou seja, uma coisa só, porque ciência tá em tudo. Um abraço pra você, se cuida, fica bem. O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é da jornalista Ellen Borges. Toda a comunicação imagética dessa temporada está por conta da Viviane Aiko, estudante de design e estagiária. A divulgação dos episódios nas mídias sociais e colaboração geral está comigo, Rodrigo Souza. Eu estudo jornalismo e também faço estágio aqui na UFO. Produção, roteiro, captação de áudio, entrevistas, montagem, edição de áudio, mixagem, finalização e, claro, a apresentação são da jornalista Josiele Ingrid. Ciência ao pé do ouvido.